Bom dia, bom dia, bom dia! Hoje, na nossa aula de gramática, nós vamos rever alguns conteúdos. Primeiramente, nós vamos nos colocar no lugar silencioso, confortável, com o nosso material à mão, para que a gente possa fazer a correção da atividade, para que a gente possa sublinhar, se necessário for, escrever e assim fundamentar a nossa videoaula. Ok, meus amores? Vamos começar? Hoje nós vamos estudar o uso dos porquês. Como nós utilizamos os porquês? Porquê separado e sem acento, porquê separado e com acento, porquê junto e sem acento e porquê junto e com acento. Então, vamos lá. Inicialmente, nós temos uma história em quadrinho, mas nós vamos avançar, pois nós já fizemos. E aí, na segunda questão, que palavra aparece antes de porquê? Junto e com acento no antepenúltimo quadrinho. Aparece a letrinha O. Escreva aí se você ainda não fez. Aparece a palavrinha O. O. Pois, terceira, por quais dos termos abaixo a expressão o porquê, olha só, o porquê junto e com acento, pode ser substituída na história em quadrinho sem que haja alteração de sentido. Assinale as respostas corretas. Então, as palavras são razão e motivo. Você vai marcar razão e motivo. Ok, meus amores? Agora, analise essas situações. E aqui nós vamos porque separado e com acento e no início da frase. Os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos. Resposta: porque eles viveram em períodos diferentes, porque junto e sem acento. E aqui você observa na situação 1, inicialmente introduzindo uma pergunta, eu tenho um porquê separado e sem acento, e para a resposta dessa pergunta eu tenho porquê junto e sem acento. Certo? Vamos continuar. Na situação 2, os dinossauros foram extintos por quê? Você observa que a pergunta aqui, olha só, o porquê aqui está separado e com acento. Os dinossauros, situação 3, os dinossauros e os seres humanos nunca viveram juntos. Por quê? E aqui você observa o porquê separado e com acento. Então, vamos lá. Na primeira cena, as falas das personagens são formadas por uma pergunta e uma resposta. Observe o emprego dos termos porque, sem acento separado, sem acento e junto, e complete o quadro a seguir. Então, vamos lá. Empregado no início de uma pergunta, o porquê separado. Você marca o X aqui, ok? Empregado para introduzir uma explicação. Esse porquê aqui, ó, junto e sem acento. Você vai marcar o X aqui. Corresponde à palavra pois. Você vai marcar o X aqui. Ok? Letra B. Compare o uso do termo porquê com acento e separado nas cenas 2 e 3. E aí você vai comparar. Em seguida, explique em que posições esse termo foi utilizado nas frases. Aí você vai escrever aqui. Esse termo foi utilizado no final de uma pergunta, cena 2, entre parênteses, e sozinho em uma frase interrogativa, cena 3. Vou repetir. Esse termo foi utilizado no final de uma pergunta, cena 2, e sozinho em uma frase interrogativa, cena 3. Letra C. Complete as frases a seguir com base nas cenas 1 e 2, indicando a posição do termo na frase. O termo porque, separado e sem acento, é utilizado no início de frase. E aí você vai escrever no início de frase. O termo porque, separado e com acento, é empregado no final de frases interrogativas. Vou repetir. Aqui você vai colocar no início e aqui você vai colocar no final. Ok? Vamos avançar. O termo porque é empregado no início ou no meio de frases interrogativas. A palavra porque introduz uma explicação que equivale à palavra pois. Eu convido você a escrever aqui em cima desse quadro a palavra importante, para quando você estiver fazendo a sua segunda leitura,
você ir direto ao ponto, certo? Em frase interrogativa, a expressão porque com acento e separado é empregada no final ou pode aparecer sozinha. A palavra porque, junto e com acento, geralmente é antecedida pelo artigo o e corresponde à razão ou motivo, ok? Então, vamos lá. Vamos avançar. Vamos para a atividade, não é? Nós temos uma atividade aqui. O que está sendo pedido nessa atividade? Complete adequadamente as manchetes a seguir com porque separado e sem acento, porque junto e sem acento, porque separado e com acento, ou porque junto e com acento. Alergias respiratórias aumentam na primavera. Entenda por quê. Porque separado e com acento. Então, você vai escrever esse porquê. Porque separado e com acento, ok? Então, vamos lá. Próximo. Maracujá enruga porque se desidrata. Então, vamos lá. Porque aqui que você vai usar é o porquê junto e sem acento. Porque junto e sem acento. Vamos para a próxima. Marte nas explica o porquê, e esse porquê aqui é junto e com acento, de o planeta vermelho não ter desenvolvido a vida. Porque junto e com acento, ok? Aqui o segundo. Porque separado, olha no início de frase, porque os ossos estalam. Você vai utilizar o porquê separado. Segunda questão. Leia esta anedota e complete-a com porquê junto e sem acento e porquê separado e sem acento. Frangos. 2 frangos estavam voando e de repente um falou: Espera aí, frango não voa. E logo em seguida caiu. E aí você vai escrever aqui na primeira linha porquê separado. Por que o outro não caiu? Você vai escrever aqui porquê separado e sem acento. Logo aqui, porque junto e sem acento. Porque ele era frango a passarinho. Interessante. Justifica o emprego de porquê junto e sem acento e porquê separado sem acento nesse contexto. No primeiro caso, você vai escrever aqui. No primeiro caso, o termo porquê separado e sem acento introduz uma pergunta interrogativa. No segundo, inicia-se uma explicação. Corresponde a pois. Vou repetir. No primeiro caso, o termo porque, separado e sem acento, introduz uma frase interrogativa. No segundo caso, inicia uma explicação. Corresponde a pois. Vamos lá? Leia a tirinha. E aí nós temos uma tirinha. Que problema o pai de Mônica estava enfrentando? Qual era o problema? O gato da Mônica estava afiando as unhas nas calças dele. Você observa as calças todas arranhadas, todas rasgadas, né? B. Justifique a grafia do porquê separado e com acento no último quadrinho. Olha aqui, porquê separado e com acento. Ele é escrito separado e com acento por estar sozinho em uma frase interrogativa. Vou repetir. Ele é escrito separado e com acento por estar sozinho em uma frase interrogativa. Vamos lá. Letra C. Que resposta o pai da Mônica poderia ter dado a ela no último quadrinho? É uma resposta pessoal. Cada um vai fazer o seu, tá certo? É importante que nessa resposta você use o porquê junto e sem acento por iniciar uma explicação, ok? Vamos para a quarta. Observe a capa de livro e responda as questões a seguir. O porquê da coisas. Em sua opinião, que conteúdo o leitor pode encontrar nesse livro? E aí a resposta é pessoal, não é? Letra B. Que palavra aparece antes do termo porquê, junto e com acento nessa capa? A letra O, o artigo O. Letra C.
Por que justifica a grafia da palavra porque junto e com acento nessa capa? Ela é antecedida pelo artigo o e equivale a motivo ou razão. Ok? Vamos lá. Vamos avançar para o nosso outro texto, para o nosso outro conteúdo gramatical, que é verbo. Bom? Já está aqui avançando, para que a gente possa ganhar tempo, por assim dizer. E aí você vai abrir o seu módulo na página 41, tá certo? Então vamos lá. Página 41. Nós vamos estudar sobre verbo. Nós vamos ver o conceito de verbo, tá certo? Vamos lá. E aí você já vai observando a página 41. Nós temos uma história em quadrinhos, não é? Onde os personagens são o Nickel Náusea, ele participa de uma experiência escolar. E ele fica, vamos dizer, frustrado por conta do prêmio que é oferecido. Na letra B, ele pergunta, nos quatro primeiros quadrinhos, quais palavras indicam ações do Nickel Náusea? As palavras são andar, sobe, desce, tomar, aperta e ganha. A que verbos essas palavras correspondem? Ao verbo andar, subir, descer, tomar, apertar e ganhar. Letra C. Em que tempo estão esses verbos? No presente, no passado ou no futuro? Explique sua resposta. No presente, pois as ações expressas ocorrem no momento em que Nickel Náusea fala. Ok? Vamos para a página seguinte. Segunda questão. Observe as formas verbais que Nickel Náusea utilizou nos quatro primeiros quadrinhos. Se as ações dele tivessem ocorrido no passado, como essas formas verbais deveriam ser escritas? E no futuro, responda completando o quadro. Então, vamos lá. No passado, aqui, andou. No futuro, andará. No passado, subiu. No futuro, subirá. No passado, desceu. No futuro, descerá. Tomar, tomou. No futuro, tomará. Apertou, apertará. Ganhou, ganhará. Ok? Então, você vai ler aqui, ó. Apesar de estar falando dele mesmo, Nickel Náusea não utiliza os verbos na primeira pessoa do singular, eu. Veja um exemplo. O rato anda pelo labirinto. Ele anda pelo labirinto. Terceira pessoa do singular. Complete as frases a seguir com o verbo andar, flexionando de acordo com a pessoa utilizada. Eu ando pelo labirinto, primeira pessoa do singular. Letra B. Eles andam pelo labirinto, terceira pessoa do plural. Releia a frase do Nickel Náusea no último quadrinho. Nota 10? O prêmio é essa nota 10? Qual é a forma verbal presente nessa fala? A que verbo ela se refere? A forma presente forma verbal, desculpa, é. E ela representa o verbo ser. Esse verbo indica uma ação ou um estado permanente? Indica um estado permanente. Você vai marcar aqui. Então, vamos lá para a conceituação do verbo. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou ainda fenômeno da natureza, como nevar, chover, esfriar. Ele pode se flexionar para indicar tempo presente, passado e futuro, e também fazer a concordância de acordo com a pessoas, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular ou do plural. Então, vamos lá. Vamos para a atividade. Essa atividade, ela vai ser corrigida e eu vou colocar a correção lá no grupo. Também peço a vocês que vocês realizem as atividades que já estão propostas no roteiro, tá certo? E que possa rever a correção da atividade referente a sinais de pontuação que está no caderno de atividade e também está no grupo. Meus amores, essa foi a nossa aula de gramática. Espero que vocês tenham gostado e possam
Espero também que vocês possam realizar as atividades com êxito. Beijos e até a próxima!